Olá, estou aqui novamente para falar sobre dependência química e hoje eu vou falar com você sobre a adolescência e o uso de drogas. Para isso eu trouxe o João, de 22 anos, que se prontificou, obrigada por ter vindo, João, para falar da história dele. Como é que ele começou o uso, o que motivou a experimentação. Isso é muito importante para os pais de adolescentes e também para o adolescente que precisa saber dos riscos da experimentação, aonde isso pode chegar, não é, João? E também que os pais fiquem atentos, porque muitas vezes os pais não sabem diferenciar o que é uma alteração de comportamento própria da adolescência e o que é alteração de comportamento porque talvez ele esteja usando drogas. Normalmente, o início e a experimentação gira em torno ali de 14, 15, às vezes até 11, 12 anos mais cedo, né? Então, ficar atento a essas mudanças de comportamento é que vai fazer com que os pais tomem a atitude correta para proteger o seu filho e tomar as atitudes e o tratamento correto. Então eu queria que você, João, trouxesse para a gente como é que foi esse início, né? O que te motivou, como que estava a sua vida nessa fase que foi o início da tua adolescência, né? O que me motivou foi me destacar no meio do pessoal, da galera que eu andava. Então isso no começo foi bem pouco, foi questão de bebida, ali ali de 14, 15 anos foi mais bebida. E daí aos 16 anos, dos 15 para 16 eu experimentei maconha pela primeira vez numa festa. E o uso de álcool lá aos 14, 15 anos? Foi em festas, foi em volta do colégio, foi o famoso tubão que a meninada costuma levar na sala de aula? Como é que foi que você teve contato com a bebida? Ou foi dentro de casa? Foi mais dentro, não dentro de casa, mas eu comprava muito escondido, levava para dentro de casa, mas um grande motivo foi festa, assim. Eu que queria levar, eu era o principal que queria levar bebida para dentro de festa. Você achava que se você aparecesse na festa com bebida, isso ia te diferenciar dos outros, as pessoas iam achar você um cara legal. Um cara maneiro. Um cara maneiro. E essa ida às festas era frequente? Era mais ou menos todo final de semana. Quer dizer que aos 14 anos você já bebia todos os finais de semana com o intuito de ser valorizado e destacado no seu grupo. E como que a sua família permitia isso? Como é que uma pessoa com 14 anos, hoje você tem 22, sabe que 14 você ainda é uma criança, né? Você ainda não tem noção do perigo. Como é que seus pais permitiam que você fosse a festas, levasse bebida? Você tinha hora para chegar? Eles sabiam onde você estava? Como é que é? Quando eu levava essas bebidas, quando eu bebia era mais escondido, eu planejava tudo. Era tudo pensado antes, para não chegar em casa e descobrirem que eu bebi, que eu levei bebida. Então era bem planejado antes. Você calculava quanto tempo você ia levar entre o beber e passar o efeito para chegar em casa para que ninguém percebesse? Até na questão do dinheiro, quanto de dinheiro eu precisava para comprar, como eu ia comprar. Então era bem pensado. E como você conseguia dinheiro com 14 anos? Minha mãe me dava para lanche do colégio. Eu acho que isso é uma questão que muito... E nada de lanche, né, nada João? de lanche. Você já guardava esse dinheiro pensando na festa do fim de semana. Já. E a sua mãe nunca verificou se você estava consumindo, usando o teu dinheiro para comer ou se você estava usando outra coisa? Não. Como é que você burlava essa autoridade da mãe e do pai? Planejamento. Planejamento. O que você observava do comportamento dos seus pais para você furar esse cerco? Agora é difícil explicar, mas meus pais não estavam tanto tempo em casa. Trabalhavam bastante. Meus pais trabalhavam bastante. E também eles nunca iam pensar que eu ia estar bebendo ou depois em seguinte usando droga. Né? Porque em casa você era um bom menino. Como é que você se comportava em casa? Eu tinha costume de estar ajudando com as coisas que eu podia ajudar dentro de casa, que eu conseguia, mas ao mesmo tempo era rebelde na escola, às vezes em casa.
tinha muita discussão com a minha mãe. Era mais ou menos assim, essa linha. Que tipo de rebeldia na escola? Você costumava ficar com a turma do fundão, com o pessoal da bagunça, matava a aula, o que que é? Era mais querer... Eu batia muito de frente com o professor. Esse é um sintoma, né? Uma das coisas que a gente observa no consumo de álcool e drogas é a mudança de comportamento no ambiente escolar, né? O desrespeito à autoridade dos professores, ficar com a turma do fundão, né? Com o pessoal da bagunça, gasear a aula e ficar ali fazendo festa no entorno do colégio, era isso que acontecia com você? Então, quando os pais recebem queixas na escola, o problema não está na escola. Às vezes os pais fazem isso, né? Acham que o problema é na escola, muda de ambiente, achando que com isso vai resolver o problema. Não, o problema está no seu filho. Você tem que avaliar se este comportamento de rebeldia, que é onde começam a aparecer os problemas de álcool e drogas, se isso é uma alteração que está ocorrendo porque tem algum problema no ambiente familiar, às vezes um conflito entre os pais também gera isso, ou se realmente tem o consumo de alguma droga. E a melhor maneira é conversar com os professores, com a direção e ir atrás da informação, como também ficar atento se esses comportamentos da escola se repetem em casa. Essa é uma diferença para os pais. Se o comportamento só está na escola, provavelmente seja algo relacionado ao estudo mesmo e ao relacionamento dentro da escola. Agora, se está na escola e está em casa, como você falou, que também era rebelde em casa, então o problema está nele. E aí é um grande indicador de uso de drogas, quando esse mesmo comportamento rebelde se apresenta em vários ambientes. Você se envolvia em brigas também, confusão, ou era só em casa que tinha Gostava bate-boca? de uma briga. Briga? Você era briguento? Gostava. E você teve problemas assim que a tua mãe disse, meu Deus, como é que você se machucou? Como que você chegou? Você arrumava desculpas e mentiras para justificar isso? Eu acho que eu sempre gostava de provocar. Nunca cheguei tipo, nessa fase, na faixa dos 14, ali, 16 anos, brigar dentro da escola. Mas a questão de disputar, acho que a autoridade, foi quando eu comecei a me envolver com droga. Daí. Acho que foi isso. Como é que foi a entrada da droga, da maconha? O álcool é uma droga, né, João? Ele já começou ali, como a gente sabe, todo dependente começa o seu uso de drogas com bebida alcoólica. Às vezes nessa situação do João ali em festas, às vezes em casa, né? E depois evolui para outra substância. Qual foi a próxima que você experimentou? A próxima foi a maconha, numa festa também. Alguém te ofereceu ou você também, como álcool, planejou comprar e foi lá e comprou para usar na festa? Não, eu tinha amigos que levavam e foi a primeira vez que eu experimentei. Você acredita, João, que ter bebido fez você perder o freio e facilitou aceitar o uso da maconha? Sim, muito. Por que o álcool é a porta de entrada? Porque ele desinibe, né? Ele tira o freio do cérebro. E aí, se a turma tem droga e oferece, você fica mais vulnerável para você dizer não. E acaba aceitando consumir e experimentar simplesmente para ser aceito, porque a turma está fazendo pressão e você não quer perder os amigos, né? Ou simplesmente porque você já está tão alterado pelo efeito do álcool que você perde a noção do certo e errado e para você é indiferente o que você está fazendo. Foi isso que aconteceu com você? Sim. E como que você, em que momento que você decidiu continuar usando a maconha? Foi também pela pressão do grupo? Foi quando... Eu não sei muito explicar essa parte, mas eu decidi porque eu via que dava um barato, que putz, tem um prazer ali. É melhor do que ter responsabilidade. Então foi onde que eu gostei disso. Dessa sensação, né? Porque assim, a droga inicialmente ela causa um efeito prazeroso, que é isso que faz você repetir o uso, né? O contrário do que os pais pensam que ele vai passar mal e não vai querer mais usar, não é verdade. Isso vai acontecer depois, né? Quando evolui para dependência é que só vem o desprazer, a desgraceira, como eu falo, né? No início é essa sensação de relaxamento, sensação de prazer e você acha que não está mudando nada, né? Na sua mente ou na sua vida por conta disso. Sim. E aí, em que momento que deixou de ser algo prazeroso para ser problemático? Eu lembro,
Eu acho que quando eu vi que tinha problema foi a primeira vez que eu comprei droga dentro de uma favela. Então, eu vi que aconteceu de um cara me puxar pra dentro do barraco e tirar uma arma. E eu saí de lá, não com medo, mas com a sensação de, putz, gostei da sensação. Do perigo. Gostei da sensação, quero vender droga e quero usar ao mesmo tempo. E você passou a vender também? Vender também. Essa sensação de viver perigosamente, de estar transgredindo a lei, de estar enganando os pais, é extremamente viciante também, né? Tanto quanto o efeito da droga para o adolescente, né? De se achar superior, né? Imortal. Porque o adolescente tem essa crença de que ele é imortal, que ele pode fazer o que for, que não vai acontecer nada com ele, né? Que ele também não vai ter nenhuma consequência. Você tinha essa impressão de que não dá nada? É. Eu achava que ninguém podia mexer comigo, que eu vendia droga. Ninguém mexe comigo. Que eu conheço gente, não sei, traficante, então ninguém mexe comigo. Então sempre tive essa sensação de empoderamento. Você chegou a portar arma? Não, mas já cheguei, tipo, ver amigos usando. Eu andava com pessoas que andavam armadas. Então, nunca cheguei a pegar em uma, mas tava no meio. Hoje você entende com a recuperação de que essa perda do medo do perigo já é um dano da droga, né? Porque nós temos que lembrar disso, como ela tira o freio, o álcool tira o freio, a maconha, a cocaína, todas as drogas inibem o desenvolvimento do córtex e isso faz com que a pessoa realmente ache que não dá nada e não vê perigo nas situações. Então já é um prejuízo da droga. Você começa a ter problemas tanto psiquiátricos, de você ficar empoderado, e isso também é uma alteração da sua mente, né? Como também fisicamente. Você começa a ter alteração de sono, você começa a ter alterações físicas e também sociais. Começa a se envolver com pessoas perigosas, com situação de risco, com a criminalidade, né? Então vê que o uso ele vai se expandindo e vai trazendo consequências às vezes que você não consegue mais ter controle nenhum, né? Você se deu conta que estava perdendo o controle da sua vida? Então foi essa foi uma situação. Já tive a situação de estar quase usando e pensar, tipo, hoje eu morro. E eu não morrer, eu falar, vou continuar. Então já tive a sensação de morrer, sensação que vai morrer, né? E falar, na hora que passa, ver meu coração acelerando, próximo final de semana, vou usar de novo. Não aconteceu nada. É porque essa sensação de perigo e de morte iminente, assim que passa o efeito, você esquece, né? Porque a droga ela atua no circuito de recompensa, onde ele só registra o prazer, ele não registra a desgraceira. Depois de uma semana que você passou por tudo aquele conflito em família e dano, você já esqueceu tudo e se você vê a droga, se você está no ambiente onde ela está, vai usar de novo, né? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da doença, porque daí da maconha você foi para cocaína e para outras drogas, né, João? E ao falar do desenvolvimento da doença, você vai entender que da experimentação para o quadro de dependência e doenças psiquiátricas é muito rápido, porque nessa idade que o João começou, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Ele termina de formar entre 21 anos, 18, 21 anos de idade. Então, o consumo precoce fará com que haja uma alteração no cérebro, produzindo todos esses danos que a gente verá aí no próximo capítulo com o João sobre desenvolvimento da dependência química e como ele entende hoje os danos que isso trouxe na vida dele, tá bom? Até o próximo capítulo.